Olá, meu nome é Simone, eu sou médica da pediatria e também atuo em problemas de pele em crianças, né? E vamos falar um pouco hoje sobre a epidermólise bulhosa. A epidermólise bulhosa é uma genodermatose rara, né, de caráter hereditário, apesar que existem casos que são novos, então mutação nova na família, né? E ela ocorre devido a uma diminuição ou então uma falha na produção, né, ou ausência do colágeno 7. O colágeno 7, ele tem uma ação na pele como se fosse um cimento que adere às células da pele, né, e ele funciona em manter as camadas da pele juntas, né. Quando você tem essa diminuição ou ausência do colágeno 7, os mínimos traumas na pele ou fricção irão formar bolhas, né? Formação de feridas posteriormente. E são essa situação que ocorre no recém-nascido com epidermólise bulhosa. Já ao nascimento, né, pode haver presença de bolhas, até lesões já abertas, que a gente chama de aplasia cutis, né? E ao longo das horas, né, conforme o manuseio da criança, irão formar novas bolhas se não tiver um cuidado, né? E esse cuidado é muito importante com o recém-nascido, que vai evitar uma possível infecção e um desfecho desfavorável. Em relação aos cuidados com o recém-nascido com suspeita de epidermólise bulhosa. Então, já ao nascimento, se houver uma lesão bulhosa, uma lesão aberta na pele, a primeira hipótese é a epidermólise bulhosa e você tem que ficar com essa hipótese até afastar totalmente. Então, os cuidados são em relação ao manuseio da criança, né? É um bebê que ele tem que ser manuseado com cuidado, né? Então, ele tem que evitar traumas, pressão na pele, né? Até mesmo ao levantar o bebê, tem que ser de uma forma bem suave, segurando pelo bumbum, pelo pescoço, né? Não pode levantar pelos braços, né? Deve-se evitar sondagens, aplicação de aparelhos, né? De forma desnecessária, né? Que causam impressão na pele, e o uso de fitas adesivas também para prender esses aparelhos e essas sondas, né? A roupa deve ser uma roupinha de algodão, deve ser virada do avesso, porque a costura da roupa já forma pressão e acaba lesionando, né? Deve-se retirar as etiquetas das roupas, que também acabam lesionando e formando bolhas, se realmente tiver uma epidermólise bulhosa nessa criança, né? O colchão deve ser macio, né? Não deve pôr em um berço aquecido, muito aquecido, apesar de que os prematuros às vezes devem ficar em berço aquecido, né? Mas tem que ser um bercinho, uma temperatura mais corporal, né? Um bercinho maior, mais largo, porque se a criança ela se bate os pezinhos, bate os braços, onde tiver um trauma, até por ela se mexer e bater na beiradinha ali do berço, também vai formar lesão, né? Em relação aos cuidados do banho, tem que ser um banho com um sabonetinho adequado, né? Para recém-nascido, né? Enxugar de leve com uma toalhinha de algodão macia, né? Pode hidratar a pele também, porque o bebezinho também descama a pele depois do nascimento, né? Se houver bolhas, né, deve-se romper essas bolhas para esvaziar esse líquido de dentro, porque ele forma uma pressão, né? E a aplicação de curativos especiais, que são curativos não aderentes de silicone, né? Esses curativos não aderentes à base de silicone também são usados para proteger algumas áreas de maior pressão, como a região do dorso, na região de fralda, no meio dos dedos, para não ocorrer formação de bolhas e a aderência na cicatrização desses dedos, né? E esses curativos, né, eles são adquiridos, às vezes o hospital tem, mas muitas vezes não tem, dependendo de o local onde é feito onde é acolhido esse recém-nascido, né? Então, deve-se acionar imediatamente a DEBA Brasil, que é a Associação Brasileira que cuida desses pacientes e familiares com epidermólise bulhosa, e eles enviam também um kit borboletinha, que é um kit que compõe esses curativos especiais e vários outros insumos, né,
que essa criança irá utilizar nos próximos meses. As crianças com epidermólise bulhosa são também chamadas de crianças borboleta, né? Tanto é que é o símbolo, né, também da Debra Brasil, que é a borboleta, porque a asa da borboleta também ela é frágil e se rompe ao mínimo trauma, né? Então por isso que se compara, e esse é o símbolo. A epidermólise bulhosa ela engloba 4 tipos principais, né? A epidermólise bulhosa simples, que é a mais comum, cerca de 70% dos casos, né? Ela pode ser simples localizada ou simples mais generalizada. Por que simples? Porque o defeito do colágeno 7, ele está mais superficial na pele. Então, é uma bolha que ela não é tão densa, ela não é tão profunda, ela é bem superficial, então quando você trata ela, rompe e faz a aplicação dos curativos, ela cicatriza mais rápido, né, e não fica com tantas cicatrizes, né. A segunda forma é menos frequente e rara, é a epidermólise bulhosa juncional, que é uma forma mais grave, né, e ela forma bolhas que são mais profundas, né, porque o colágeno 7, o defeito, ele é mais profundo, né, e ela forma lesões mais extensas, acomete grandes áreas do corpo, acomete mucosas, né, e é o que essa é uma forma em que ocorre mais óbito antes de 1 ano de idade, né. A epidermólise bulhosa distrófica, né, que existe a distrófica recessiva e a dominante, também as bolhas são formadas mais profundo, num nível mais profundo da pele, abaixo da epiderme e da derme, geralmente abaixo da membrana basal, e ela também forma bolhas que são mais extensas, né, são lesões mais extensas e em maior parte do corpo, né, também pode ocorrer em mucosas, né? As cicatrizes também são mais profundas, né? E aqui leva mais sequelas, assim, em relação aos membros, porque os dedos ficam juntos devido a várias bolhas e cicatrizações e feridas recalcitrantes que vão e voltam, né? E ela, cerca de 25% dos casos, é essa forma distrófica. A outra forma é a epidermólise bulhosa Kindler, né, que é muito rara, né? Ela pode ser um mix de apresentações, né, desde forma de bolhas mais simples até mais profundas, né? Tem muita sensibilidade à luz solar, então quando o paciente se expõe à luz solar forma bolhas, forma muita atrofia na pele, então fica bem manchada, né? E também pode ter um envolvimento intestinal de mucosas. O diagnóstico de epidermólise bulhosa num primeiro momento é clínico. Então, na suspeita, né, a criança nasce com uma lesão bulhosa ou uma área aberta, que a gente chama de aplasia cutis, tem que se pensar em epidermólise bulhosa até que se prove o contrário, né? E na evolução das primeiras horas de nascimento, você vai ver essa evolução e clinicamente pode se confirmar o diagnóstico também, né? A biópsia de pele é uma possibilidade de ser realizada, mas o próprio procedimento já é invasivo e traumático, né? Então, se você fizer uma biópsia de pele, já vai provocar lesão. Então, normalmente não se faz essa biópsia de pele, né, no hospital. O teste genético é o ideal, né? Porque o teste genético ele vai determinar com certeza qual é o tipo de epidermólise bulhosa, né? O problema é o acesso a esse teste genético, né? Que muitas vezes no SUS não tem, né? Nas clínicas privadas você consegue, né? Mas é um exame caro. Inclusive a Debra Brasil tem um convênio com alguns laboratórios em São Paulo, em outros locais que tem um valor mais acessível, né? E ele é um teste feito pela coleta de saliva, então ele é muito simples, né? Em relação aos padrões de hereditariedade, né? O autossômico recessivo, né? Ele acontece quando os pais são saudáveis, né? Mas são portadores do gene. São saudáveis clinicamente, não apresentam doença, mas são portadores do gene, então eles podem levar 25% de chance de ter um filho acometido com a doença. O autossômico dominante,
um dos pais é afetado, ele já tem epidermólise bulhosa e passa esse gene para o seu filho. E é 50% de chance de ter qualquer filho dele com a doença, né? E a herança, de novo, ela ocorre espontaneamente, é um primeiro caso na família, né? Então pode ser uma primeira criança acometida, mas o irmão, o segundo filho, talvez não seja acometido, né? Mas essa criança acometida que nasceu com a mutação nova pode, nos seus filhos, né, ter 50% de chance de ter a epidermólise bulhosa. Quando um paciente com epidermólise bulhosa é internado por algum motivo, seja por uma infecção, às vezes até por um procedimento cirúrgico, as medidas básicas de cuidado são as mais importantes, né? Então, aquilo que a gente fala é evitar procedimentos e situações desnecessárias, né? Então, esse paciente ele deve ser manejado com todo o cuidado, desde até onde ele vai deitar, o colchão tem que ser macio, a almofada macia, né? O lençol, um tecido agradável, né? Quando for colocar esse paciente da maca para uma maca cirúrgica, tem que levantar ele pelo lençol para não ficar pegando em todas as áreas do corpo e fazendo pressão, né? Deve-se proteger todas as áreas de trauma ou de possíveis traumas, como cotovelo, joelho, calcanhar, região sacral, queixo, né? Se ele for fazer uma indução anestésica intravenosa ou se usar máscara inalatória, fazer aquela proteção com Mipilex espuma de silicone ao redor da face, né? Nos equipamentos para fixar os eletrodos, fixar catéteres, usar aquelas fitas não adesivas, não tão adesivas, que são próprias para os pacientes com epidermólise bulhosa, que é o MIPTAC, né? Até para medir a pressão arterial, né? Oximetria de pulso, né? Em todas as técnicas, né, de proteção para que não ocorra pressão, né? Isso tudo você acha no site ali da Debra Brasil, né? Sobre os cuidados em manejos em pacientes que vão fazer algum procedimento cirúrgico, né? E isso tudo, o médico que cuida de um paciente com EB, né, vai orientar a equipe cirúrgica, a enfermagem, né, os anestesistas, né, para que ocorra o mínimo trauma possível durante essa internação, né? Inclusive no pós-operatório também, pós-alta, né? Todas as orientações devem ser feitas em conjunto, com uma equipe multidisciplinar. Quando é feito um diagnóstico de epidermólise bulhosa numa maternidade ou num hospital, né, aciona-se a equipe da Debra Brasil, né, que faz as orientações necessárias para todos os cuidados e ter uma evolução favorável desse bebê, né? E eles enviam um kit borboletinha para essa família, que nos primeiros 3 meses de vida ela vai ter esses curativos e esses insumos que são usados, né, nesses cuidados desses recém-nascidos, acometidos com epidermólise bulhosa, né? Após isso, essa alta ela é feita com o paciente já, a família orientada já a utilizar os curativos, fazerem todos os cuidados, né? Muitas vezes é difícil esse diagnóstico inicial e até a família aceitar e entrar naquele ritmo, que é um ritmo no início muito difícil, né? E essas crianças e essas famílias têm que ter um apoio, né, para essa continuidade depois do tratamento e dos cuidados, né? Então, existem associações, né, em cada estado, e essa associação, ela apoia essa família e ela orienta também em relação aos cuidados e, às vezes, nas doações desses curativos, né? Hoje em dia, já existe aqui no estado de Santa Catarina um programa, que é um programa desenvolvido junto com a Associação Catarinense de Amigos e Portadores de Epidermólise Bulhosa, que conseguiu, através de uma lei, né, com que essas crianças tenham acesso a esses curativos de uma maneira mais regular, né? Então, essas famílias têm que
fazer uma consulta na unidade básica de saúde